Bom dia a todos. Então, dando continuidade a essa parte de modificação do ponto de trabalho, ontem a gente estava falando dos grupos adimensionais que são usados para a gente prever o comportamento da bomba quando ela opera com diferentes condições, né? Então, aqui a gente chegou no coeficiente de capacidade, no coeficiente de head e no coeficiente de potência. E para a gente comparar as bombas, além de garantir, comparar o ponto de trabalho das bombas, além de precisar, de necessitar que elas tenham similaridade geométrica, os grupos adimensionais independentes têm que ser iguais, né? Então a gente iguala os grupos adimensionais, assumindo que a similaridade geométrica foi atendida, para depois igualar os grupos adimensionais dependentes, que no caso aqui é o coeficiente de head, né, e o coeficiente de potência. Então, fazendo essa igualdade aqui, a gente tem, por exemplo, relação entre a capacidade para bombas operando em condições diferentes, né, seja de velocidade, seja de diâmetro, relação de head para bombas operando em velocidade também, né? Aí, enfim, a gente tem aqui a relação entre rotação e diâmetro, né? Para bombas operando para condições de capacidade, head, de potência absorvida, para diferentes condições de rotação e diâmetro. Então, a gente observa, por exemplo, né, que para vazão, a gente tem uma relação linear com a velocidade de rotação, mas tem uma relação cúbica com o diâmetro, né, com a relação de diâmetro. O head, a gente tem uma relação quadrática, né, de ordem 2, ou de grau 2, né, ou de expoente 2, com relação à velocidade de rotação e também com relação ao diâmetro. E a potência absorvida, né, a gente tem uma relação elevada ao cubo de velocidade de rotação, né, da razão de velocidade de rotação, e uma relação elevada à quinta para uma razão de diâmetro. Então a gente trabalhou, né, viu alguns exemplos aqui da aplicação dessas leis de similaridade, né, ou leis de afinidade. Tá? Então, para bombas de diâmetro igual, mesmo fluido, a gente fez aqui bombas com velocidade de rotação igual e variando o diâmetro do impelidor, né, viu esses casos. Aí a gente fechou a aula com um exemplo. Aí agora, hoje, a gente vai ver um parâmetro que é muito usado tanto na fase de projeto quanto na fase da especificação do tipo de bomba, que é a velocidade específica. Então, é um parâmetro único que envolve as três grandezas ali que a gente está... das quatro, né, as três grandezas, não tem o diâmetro, porque o diâmetro vai ser uma consequência aqui da nossa análise, né? Que ele é usado na seleção do tipo de bomba, né, radial, mista ou axial, e a eficiência esperada para cada um desses tipos. Então, a gente vai ver um gráfico mostrando a eficiência para cada velocidade específica. Para o fabricante, ele é usado como um critério no projeto, é um critério no projeto, né, a gente vai ver por quê, e para o usuário, na seleção do tipo de bomba, né, na seleção no sentido radial, mista ou axial. Bombas semelhantes, né, semelhantes que eu digo, guardando similaridade geométrica e similaridade dos grupos adimensionais e diâmetros diferentes têm a mesma velocidade específica. Então, uma bomba que tem diâmetro maior e que tem a mesma velocidade específica, ela é mais cara e realiza a mesma tarefa que uma bomba com diâmetro menor e com a mesma velocidade específica. E ela é deduzida de grupos adimensionais estudados anteriormente, né? Então, na verdade, aqui, o que eu quero dizer com isso, né, com essa relação do diâmetro aqui que eu falei aqui, né, que para a mesma velocidade específica a bomba vai realizar, né, a mesma tarefa, né, significa que eu posso selecionar uma bomba de diâmetro menor, que ela vai realizar a mesma tarefa em termos de velocidade de rotação, head e vazão, mas com diâmetro menor, certo? Então esse é o sentido dessa frase aqui, né? Então, de forma geral, o fabricante vai determina, né, a velocidade específica da sua família de bombas, e para uma
tarefa específica, ele usa aquela velocidade específica da bomba que tem o menor diâmetro. E isso é mais claro, né? Ele vai gastar menos material, vai ser mais barato para o fabricante, e ela vai, no final das contas, fornecer realizar a mesma tarefa. Tá? Bom, então, como é essa questão, né, o diâmetro é uma consequência da seleção, a gente vai eliminar da análise e é usado dois grupos adimensionais, o coeficiente de Head e o coeficiente de capacidade. E aí a gente elimina o D dessa análise, né? Então, o que a gente faz aqui, né? Então, por que fez isso? Porque foi visto que essa é uma forma conveniente de análise e aí trataram os grupos adimensionais dessa forma. Então, você pega o coeficiente de Head eleva a menos 3 quartos e o coeficiente de capacidade tira a raiz quadrada dele. Tá? Isso é uma regrinha lá também das leis da análise dimensional, né? A gente pode elevar, multiplicar e dividir os grupos adimensionais por expoentes, se isso for conveniente, que a análise não muda. Então aqui ele elevou a 3 quartos, né? A menos 3 quartos, ou a raiz cúbica desse cara a quarta, né? 1 sobre a raiz cúbica desse termo a quarta, do coeficiente de Head, e a raiz quadrada do coeficiente de capacidade, e aí ele fica com esse conjunto de variáveis aqui, que continua sendo adimensional, velocidade de rotação, raiz da vazão, G, aceleração local da gravidade, Head, e o denominador aqui elevado a 3 quartos. Tá? Então, no final das contas, o fabricante usa a bomba com menor diâmetro que forneça a velocidade específica desejada. Então, ele vai lá e pega a velocidade específica do sistema, né, que está sendo que o sistema demanda. Então, bom, enfim, não na velocidade de rotação, né, porque isso é da bomba, né, mas a vazão e o head aqui, ó, e ele tem uma certa velocidade específica, uma certa velocidade de rotação, que ele pode selecionar a bomba dele, né, e aí ele tem um certo número de velocidade específica que ele compara com a bomba que ele tem de menor diâmetro, que forneça essa velocidade específica. Tá? Aqui, nesse caso, nessa figura aí, aqui tem um gráfico, ó, eu estou mostrando a velocidade específica sendo usada como critério de seleção de bomba. Né? E aqui, eu digo aqui no curso, né, para gente, para nós, né? Não só nesse slide, não só nessa figura, mas para nós aqui no curso, a gente vai usar como um critério de seleção do tipo de bomba. Então, por exemplo, ó, aqui tem a velocidade específica, a gente vai falar disso mais para frente, mas no uso cotidiano, né, no uso cotidiano na indústria, o pessoal, a rigor, se a gente usar todas as grandezas aqui com unidades coerentes, o UNS, né, a velocidade específica, ela se torna adimensional e é o que a gente quer. Só que na indústria, o pessoal, às vezes, faz uma salada de fruta aí com essas grandezas, né, com essas dimensões. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a velocidade específica, o ômega é calculado em RPM, o Q em galão por minuto, e não tem o G, né? E aí o Reg elevado a 3 quartos aqui dado em pé. Então a velocidade específica acaba que tem uma unidade. Mas a questão é que tudo bem calcular a velocidade específica assim, desde que todas as suas comparações sejam em termos do mesmo conjunto de grandezas, tá? Beleza? Então, bom, mas enfim, a gente vai falar isso daqui com mais detalhe mais para frente, né? Dessa questão das unidades. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que é mais importante, ó, é que aqui na abscissa a gente tem uma escala das velocidades específicas calculadas por essa relação aqui. Tá? Então, indo de 500 a 15 mil. E aqui a eficiência esperada, né, uma eficiência média, no ponto de melhor eficiência, né, de cada tipo de bomba. Então, a gente vê que para cada valor de velocidade específica, a gente tem um tipo de bomba. Então, aqui a centrífuga pura, né, aquela que o fluido entra. Eita, tá desligado. Só um minutinho. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Então, a centrífuga pura é aquela que o fluido entra numa certa direção,
né? Então ele entra numa certa direção, no impelidor ou na bomba, né? E ele sai a 90 graus. Então essa é a centrífuga pura. A de fluxo misto, ele é entregue com um certo ângulo, né? Então o impelidor entrega a bomba o fluido com certo ângulo, e o axial é como se fosse um ventilador de fluidos incompressíveis, né? Então o fluido entra e sai com a mesma direção. Então aqui o que a velocidade específica nos diz qual é o tipo de bomba mais adequado, que vai fornecer a melhor eficiência em função da velocidade específica. Claro que existem regiões cinzentas aqui, né, que você pode usar uma ou outra, né? Tem umas interseções aqui, mas aí tudo bem. Paciência, tá? Aí você tem a flexibilidade de ver. Às vezes, eventualmente, isso daqui também pode... aquilo que eu sempre falo, né? Critérios de engenharia tem que estar sempre acompanhados, eles não podem ser únicos. Então, eventualmente, o que pode acontecer é que uma determinada empresa pode ter no estoque dela uma certa bomba e essa bomba ser muito cara para ser comprada. Então, eventualmente, você opera um pouquinho fora da sua faixa ideal, mas em compensação você não precisa gastar dinheiro comprando uma bomba. Então, tem que tomar muito cuidado com esses critérios, né, de otimização, tá? Certo? Bom, então, né, assim como todos os outros grupos adimensionais, a velocidade específica ela poderia ser calculada em várias vazões, né, nada impediria. Mas, de forma geral, os fabricantes só estimam a velocidade específica no ponto de melhor eficiência. Né? Só naquele ponto, se a gente tem aqui a curva eficiência versus a vazão, normalmente o BEP é calculado nesse ponto aqui, né? Onde a vazão é dada no BEP, no ponto de melhor eficiência, e o RED também. Tá? E aí, na verdade, isso já é suficiente. Né? A gente poderia expandir isso para outras rotações, mas só de calcular no ponto de melhor eficiência, que é normalmente onde a gente quer que a bomba opere, né? Já é suficiente. Tá? Então, de forma geral, a velocidade específica é um parâmetro adimensional associado ao ponto de melhor eficiência. Agora, aquilo que eu estava falando, né? Na prática, o povo usa unidades incoerentes para o cálculo, né? Que é o que está dado aqui. Ó. Então, aqui é a velocidade adimensional, tá? Que ele chama, e aí só toma cuidado, né? Eu peguei desse livro aqui, os fatores de conversão, e aí aqui ele usa um P aqui para se referir à velocidade específica adimensional mesmo, né? A forma, vamos dizer assim, correta da velocidade específica. No sistema inglês, nos Estados Unidos, né, o pessoal usa a velocidade para calcular a velocidade específica, a velocidade de rotação em RPM, vazão em galão por minuto, aquilo que eu falei alguns slides aí para trás, né? E head em pé. Então isso daqui tira o G, então isso daqui de cara já não vai ficar dimensional. E no sistema métrico também não. Eles usam a velocidade de rotação em hertz, vazão em metro cúbico por segundo, e aqui eu uso o G, né? E o head em metro e o G metro por segundo ao quadrado. Então esse hertz aqui, que na verdade deveria ser... se bem que isso daqui pode ser até que... não dá não, porque o fator de... Existe um fator de ajuste aqui de 2π, né? Então é justamente esse hertz aqui que acaba... Que é o 2π, né? É o que sobra ali, ó. Porque se fosse em radiano, a gente teria que ter o 2π ali, né? Para transformar para radiano. Então sobra o 2π aqui, né? Essa é a razão entre a velocidade específica, calculado com ômega em radianos por segundo, e a velocidade de rotação, a velocidade específica, calculada vamos dizer assim, né? Pela convenção lá que o pessoal usa na Europa, né? E aí estão todas as conversões, né? O padrão pelo que se usa nos Estados Unidos, o padrão na Europa, Europa, Estados Unidos padrão, né? Aqui inverte, né? Europa padrão, então 1/2π, aqui era 2π, né? Certo? Beleza? Então todas as combinações. Aqui, né, pra gente, aqui no nosso curso, a gente só vai usar o primeiro que eu estou falando, é esse daqui, ó. Tá? A gente só vai usar o correto. Vamos dizer assim, né? A gente vai ficar com a forma correta mesmo, tá? A gente vai usar essa relação aqui.
E aqui está um gráfico da velocidade, da velocidade específica aqui embaixo, ó, em função do tipo de impelidor. Ó. O impelidor de fluxo radial, né, que ele chama aqui, o centrífugo puro, né? Então o fluido entra numa certa direção. Aqui estaria a linha de centro, ó, o eixo de rotação, então a gente só está vendo metade de cima do impelidor, né? Então a gente vê aqui o fluido entrando numa certa direção e ele é descarregado a 90 graus com relação à entrada. Uma bomba de fluxo misto, ela descarrega aqui, tá vendo? Num certo ângulo. Aqui existe uma zona intermediária, né? Que você vê que a porção radial vai ficando cada vez menor até o momento que ele é entregue de fato com certo ângulo, né? E aqui seria a bomba de fluxo axial. Ela entra, o fluido entra e sai, é descarregado na mesma direção. E aqui, né, a velocidade específica, então aqui embaixo de uma certa, quando a gente usa, vamos dizer, a maneira correta de calcular, né? E aqui na escala de cima, quando a gente usa as unidades americanas, né? Certo? Então aqui entre 0 e 8, né? O NS variando entre 0 e 8, e em cima, na mesma proporção, né? O NS nos Estados Unidos variando aqui de 500 a 2.000. Então, se você calcular esse conjunto de grandezas aqui e der 700, a gente vai fazer um exemplo disso, significa que necessariamente o ideal é usar uma bomba centrífuga pura, ou radial, ou de impelidor radial. Se der alguma coisa na ordem aí de 15.000, ou aqui embaixo, né, se você usar o que a gente vai usar, né, na ordem de 6 aqui, por exemplo, significa que é uma bomba de fluxo axial que tem que ser usada, né? Aqui o 700 está entre 0,2, 0,3, 0,25, por exemplo. Tá? Bom, aí aqui um exemplo para a gente usar os gráficos, né, que foram mostrados aí anteriormente. Então, a gente quer usar uma bomba centrífuga de uma família mostrada nessa figura aqui. Ó. Então, isso daqui é uma família de bombas que todas elas têm um coeficiente de head determinado aqui embaixo na abscissa, um coeficiente de capacidade determinado aqui na abscissa, um coeficiente de head determinado aqui na ordenada, então aqui, né, o coeficiente de head está aqui, o coeficiente de capacidade está aqui embaixo, né, e o coeficiente de potência está aqui dentro. Ó, esse aqui é o coeficiente de potência, né, que é dado por essa relação aqui. Tá? Beleza? Então o fabricante foi lá, pegou e construiu várias bombas e adimensionalizou o resultado dessas bombas para ele poder depois selecionar de forma mais fácil qual a bomba adequada para aquele processo que ele vai usar. Então você simplesmente adimensionaliza, né, a grandeza das bombas num gráfico desse. Isso daqui é do fabricante, de novo, né? Isso não chega no usuário final, tá? E aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Para a mesma bomba com impelidor de 38 polegadas e de 32 polegadas, tem uma certa diferença aqui, né? Porque lembra que para a gente fazer, se a gente quisesse que essas curvas batessem certinhas, uma em cima da outra, a gente ia ter que fazer toda a variação de toda a geometria da bomba, de toda a carcaça, de todo o motor, de tudo. Mas como normalmente você só é trocado o impelidor, existe essa pequena discrepância aqui. Mas tudo bem, isso compensa a facilidade de não precisar ficar trocando a bomba inteira. É muito conveniente você trocar só o impelidor da bomba. Tá? E aí, aqui, no caso desse exemplo, a gente vai ficar com um valor médio, ou então, eu não sei se ele vai especificar alguma das duas curvas para serem usadas. Tá? Então, o que ele está dizendo aí é que se deseja usar uma bomba centrífuga da família dessa figura aqui, ó, para fornecer 100.000 galões por minuto. Então, observam que aqui está tudo adimensional, né? Essa família, essa curva aqui de grupos adimensionais,
ela naturalmente não tem dimensão, e ele está começando a dar as dimensões aqui para a gente determinar as características da bomba que a gente vai precisar usar. Tá? E um head de 25 pés. Aí ele está perguntando qual tem que ser o tamanho da bomba e a velocidade de rotação. E a potência que ela vai assumir, que ela vai ter, né, que ela vai consumir, assumindo que está operando no ponto de melhor eficiência. Né? Então, o ponto de melhor eficiência é mais ou menos aqui, assim, né? Tá? Então, a gente tem que saber pegar os coeficientes de capacidade, de potência e de head e eficiência para esse ponto aqui e comparar com esses valores que foram dados no enunciado. Tá? E só uma observação, né, que tem que tomar cuidado. Essa figura aqui, a velocidade de rotação não é RPM, nem radianos por segundo, é rotações por segundo. Tá? Então, na hora que for fazer as comparações de velocidade de rotação, tem que tomar cuidado com esse... eu tirei isso de um livro e o livro fez esse comentário lá, né? E é muito importante porque senão as contas dão erradas, né? Tá? Bom, então como é que a gente determina o head, né, da bomba? A gente pega no ponto de melhor eficiência o coeficiente de head aqui, ó, certo? Então eu arredondei aqui para 5, ó, né? Peguei nem lá nem cá, na verdade, nem o 32 nem o 38, eu arredondei aqui para 5. Na verdade está mais perto do 32 aqui, né? Então o coeficiente de head 5 é igual ao coeficiente de head, GH ômega ao quadrado, D ao quadrado. Tá? Então tá aqui, ó, certo? Então 5 igual a 32,2, que é a aceleração local da gravidade na unidade inglesa, né? Vezes 25, que é o head que ele está dizendo que a bomba vai operar, ômega ao quadrado, D ao quadrado, que é justamente o que ele quer saber, né? O tamanho da bomba, o diâmetro, né, do impelidor e a velocidade de rotação. E a gente tem um outro sistema também que a gente pode construir com coeficiente de capacidade. A gente sabe o coeficiente de capacidade aqui, né? Um pouquinho acima de 0,1. Então, o coeficiente de capacidade é igual a 0,115, que é igual ao Q sobre ômega D ao cubo. Tá? Aí a gente tem 0,115, é 100 mil, então ele está dando a vazão, ó, 100 mil galões por minuto. E aí a gente aqui multiplica por 0,13, né, 0,133681, para converter de galão para pé cúbico, e sobre 60 aqui eu estou convertendo de minuto para segundo. Então, multiplicando, fazendo essa conta aqui, ó, a gente passa de galão por minuto para pé cúbico por segundo, tá? Sobre ômega D ao cubo. Aí a gente tem um sisteminha que a gente levantou em cima do coeficiente de head, e o outro sisteminha que a gente levantou em cima do coeficiente de capacidade. E a gente tem duas equações e duas incógnitas, a gente consegue resolvê-las, né? Então, usando a relação 2, a gente tirou o ômega, né? Isola o ômega aqui, 1977 sobre D ao cubo, e substitui depois em 1 aqui em cima, né? Trivial, né? Então, a gente fica aqui o D igual a 3,78 metros, então o diâmetro do impelidor dessa bomba tem que ter 3,78 metros, uma bomba relativamente grande, né? E uma velocidade de rotação de 62 RPM, isso é muito pequeno, né, para uma bomba, né? 62 RPM, normalmente uma bomba centrífuga opera a mais de 1.000 e poucos RPM, né? Certo? Que normalmente é a velocidade de rotação dos motores elétricos, né? Acho que são 3.600 RPM o motor elétrico, se eu não me engano. E aí, para a gente saber a potência absorvida pela bomba, a gente tem o coeficiente de potência, que é igual a 0,65, e todos os parâmetros a gente já determinou. Então aqui ó, sai o coeficiente de potência, né, dessa escala aqui. Então a gente tem todas as grandezas que a gente precisa. Então essa bomba consome 734 HP, bastante, né? 734 HP são 2 carros esportivos bons, né? Então é uma potência bem grande para uma bomba dessa, que vai operar a uma velocidade de rotação bem baixinha e tem um diâmetro do impelidor relativamente grande. E aí, né, com esses valores de D e H, a gente pode avaliar se o tipo de bomba poderia ter sido outro, né?
Então, olha só, a velocidade específica aqui está dando 0,64. Então, na verdade, essa aplicação aqui, a gente estaria no limite já de uma bomba de fluxo misto, né? Aqui a gente tem o radial puro, aqui a gente tem o fluxo misto, mas a gente estaria numa zona aqui que talvez uma bomba radial não fosse a mais indicada, e talvez por isso que a gente tem uma velocidade de rotação tão baixa assim, né? Tá? Então, eventualmente, a gente conseguiria um desempenho melhor numa condição aqui de uma bomba de fluxo misto. E aí eu botei 300 RPM aqui, ó, se a gente aumentasse, chegasse numa rotação um pouco maior, aí sim, ó, a gente cai até numa bomba de fluxo axial, tá vendo? 900 RPM aqui, ó, já dá numa região mais clara aqui, né? Com menos dubiedade aqui, né? Então, aumentando a velocidade de rotação da bomba, a gente cai em faixas de velocidade específica aqui, onde as bombas de fluxo axial são as mais indicadas, tá? Para esse tipo de trabalho, certo? Bom, então, aqui, né, são maneiras de calcular a velocidade específica para alguns tipos diferentes de bomba que não as clássicas. Então, uma bomba com impelidor de dupla sucção é isso daqui, ó, é o que está mostrado nessa figura. O flange de sucção aqui ele é partido em dois, e aí uma parte do fluido vem para cá e outra parte vem para o outro lado do impelidor. Lembra que a gente via que o impelidor, ele só, o convencional, vamos dizer assim, né, ele só tinha um lado aberto, né? Aqui a gente tinha um eixo, o motor elétrico aqui atrás, né? Certo? Aqui um motor elétrico conectado no eixo, e aqui o impelidor, e aí você tinha de um lado só, e uma entrada em um lado do eixo. Aqui a gente pode ter essa configuração que a bomba, né, ela tem o impelidor aberto para os dois lados. Então é um impelidor de dupla ação, ou dupla sucção, né? Bom, enfim, aí nesse caso, a velocidade específica, você tem que dividir por 2 a vazão, porque metade da vazão vai para um lado, metade da vazão vai para o outro, né? Assumindo que ela se divide de forma igual, né? E permite, então, bom, aí a gente vai falar um pouco mais de detalhe dessas bombas mais para frente, mas só algumas características dela, né? Só para não ficar muito jogado, né? Ela permite maior vazão, porque o esforço axial é equalizado. A gente vai falar de esforço axial também com mais detalhe mais para frente, mas basicamente, quando o fluido entra por uma bomba desse tipo aqui, a gente tem um desbalanceio de pressão, porque toda essa parte aqui de trás está conectado, está exposto, né, à pressão de descarga. E a gente tem uma parte da frente do impelidor que está. Isso vai ser. Tem algumas figurinhas mais para frente que explicam melhor isso. Aqui na carcaça tem uma. A gente vai ficar mais claro. Aqui tá, na verdade, aqui, ó. É o seguinte, se vocês olharem, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro isso. Se vocês olharem aqui o impelidor da bomba, uma parte do impelidor ele está exposto à pressão na sucção. Essa parte aqui que a mão está em cima aqui, ó. E essa parte que está exposto na pressão de sucção, o verso dessa parte lá dentro está exposto na pressão de descarga. Então existe um esforço axial aqui para a direita. E isso faz com que seja necessário mancais, né? Aqui tem mancal, tem caixa de gacheta, a gente vai ver cada um deles mais para frente. Mas numa bomba de sucção simples, de uma sucção só, existe um esforço axial na direção da sucção, por causa desse desbalanceio de pressão. Você tem uma área, a mesma área exposta a uma pressão maior. Nessa bomba aqui, não. A gente vai falar com mais detalhe nisso mais para frente, tá? Essa bomba aqui, não. Como você tem os dois lados aqui simétricos, os esforços axiais aqui são equalizados. Isso vai ser... Só estou só justificando, né, esse tipo de bomba, né? Então tem menos perda no mancal, porque você tem um mancal a menos, né, um mancal axial menor. A gente ainda não falou disso também, né? Em PSH a gente vai falar disso mais para frente, então talvez seja até melhor comentar isso mais para frente, né?
A inspeção é fácil aqui, você simplesmente, como ela tem essa carcaça aqui partida horizontalmente, tá vendo? Você abre aqui, ó, os parafusos e tira. Na bomba comum, a gente tem que desmontar toda a sucção, que é bem mais difícil. E aí o layout também é outra questão, que se vocês observarem, ó, essa bomba entra e sai na mesma direção, né? Então você tem um tubo aqui e um tubo ali, ó. A bomba centrífuga, clássica, vamos dizer assim, né? Ela tem a descarga a 90 graus, né? Então, dependendo do layout, esse tipo de bomba aqui é mais adequado. Mas ela é mais cara e ela tem uma menor área no olho do impelidor, porque agora o eixo passa pelo olho do impelidor, né? Enfim, a gente vai falar desse tipo de bomba com mais calma mais para frente. Para uma bomba de múltiplos estágios, a velocidade específica é dada por essa relação, quer dizer, pela relação que a gente já viu, né? Mas agora o head, né, a vazão é a mesma para todos os estágios, né? A gente vai ver isso também com mais calma mais para frente, né? Mas agora a gente divide o head por I, onde I é o número de estágios, né? Nesse caso aqui, o I é 5, tá? Nessa bomba aqui, né? Porque são 5 estágios. Certo? Bom, aqui só algumas aplicações, algumas utilidades, né, dessas questões que a gente está vendo, variação da curva da bomba para novas condições, né, e a questão da similaridade. Ela permite o projeto ou a seleção de turbomáquinas a partir de uma família de unidades geometricamente similares, que foi o que a gente fez nesse exemplo aqui, né? A gente tinha uma curva de uma família de bombas, que são essas curvas aqui, né? E aí a gente consegue determinar para essa família de bomba qual é a bomba, né? Qual é a condição específica, ou qual é a bomba que a gente vai ter que usar para aquela condição específica que a gente está querendo, tá? E o projeto de bomba para trabalhar numa estação espacial, porque lembra que o coeficiente aqui, ó, o coeficiente de head, ele tem um G aqui, né? Ele tem uma aceleração local da gravidade. Então, inclusive, a gente pode assumir que a bomba está operando em algum local onde a aceleração local da gravidade seja diferente da Terra. Tá? Então, algumas utilidades, né? Bom, aqui, ó, fazer um exemplo do uso dessas leis de similaridade, né? Então é o seguinte, é uma bomba centrífuga com rotor de meio metro de diâmetro e 750 RPM de rotação, apresenta os dados fornecidos abaixo. Então isso daqui é o dado que o fabricante levantou para essa bomba, tá? De vazão, head e eficiência. Então ele quer saber, ó, uma curva head vazão e uma eficiência vazão da bomba original, construir a curva dessa bomba aqui, e de uma bomba geometricamente semelhante, então ele já está dizendo que a bomba foi construída guardando similaridade geométrica, então não só o impelidor, mas a carcaça e todos os componentes da bomba foram feitos na mesma escala, né? Não teve aquele problema que eu falei, ou que eu até mostrei aqui, ó. E por somente o diâmetro do impelidor ter sido trocado, a gente tem curvas, né, que não batem quando a gente faz o coeficiente de head, o coeficiente de potência, o coeficiente de vazão. Porque você precisaria trocar mudar todo o diâmetro de toda a bomba. E aqui só o impelidor foi trocado, tá? Certo? Bom, com diâmetro de 0,35 metros, então observa que reduziu, ó, uma bomba menor, aqui tem uma bomba de meio metro, e ele quer saber para uma bomba de 0,35 metros como é que vai ser a curva dela operando a 1450 RPM. Tá? Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar um ponto aqui dessa curva, fazer, e depois os outros já é a mesma coisa. Então a gente vai usar o coeficiente de capacidade, o coeficiente de head, para determinar a curva da bomba. Então eu vou fazer um ponto aqui, ó, pegar esse ponto aqui, o 7. Ó. Então, o que seria a vazão da bomba B menor? Né? Eu estou chamando aqui de B a bomba de 0,35 metros e A a bomba original de meio metro. Então,
A vazão em B, né, a gente tem aqui a vazão em A, que é 7, né, então vai ser a vazão em A, 7, vezes a razão de velocidade de rotação, 1450 por 750, que está dado aqui, né, 1450, 750, e a razão de diâmetros, elevado ao cubo. Então, esse ponto aqui, para a bomba B, né, para a bomba menor, vai ser de 4,64 metros cúbicos por minuto. E a razão de head é dado pelo coeficiente de head, né, aceleração local da gravidade igual. Então, é o head em A, 40,6, que está aqui, ó, vezes a razão de velocidade de rotação ao quadrado, vezes a razão de diâmetro ao quadrado. Então, 74,36. Então, esse ponto 7, 40,6, vira 4,64, 74,36. E aí, fazendo para outros pontos, ó, a gente tem aqui a curva original, ó, opa, tá aqui, a curva original, né? E essa da bomba semelhante ou similar, né? Tá? Então, a bomba com 0,35 metros operando a 1450 RPM, aqui, ó, o primeiro ponto que a gente fez foi esse aqui, ó. Lembra que a eficiência não muda, né? A eficiência já é um grupo adimensional, a gente simplesmente pega a eficiência e repete aqui, tá? Certo? Aí, essas são as curvas, ó. O que a gente tem aqui, ó? Do lado esquerdo, o head, que é a escala aqui do lado esquerdo das linhas cheias, ó. Então, a linha cheia azul e laranja. A azul é o head vazão da bomba de 0,35 metros, então a azul é essa curva aqui. E a curva laranja é a curva da bomba original. É o head vazão da curva original. Tá? Então a gente tinha essa curva aqui, ó, da bomba original. Quando a gente diminuiu a vazão, diminuiu o diâmetro da bomba e aumentou a velocidade de rotação, a curva da bomba ficou com essa forma aqui. Tá? E do lado esquerdo, a gente tem a eficiência, né? O rendimento. Ele é o mesmo, mas ele só esticou aqui porque a escala agora da vazão mudou, tá? Por que ele deu? Parece que ele mudou, né? Porque a vazão agora, né, teve que ser ajustado pelo coeficiente de vazão, pela lei de afinidade, né, do coeficiente de vazão, que permitiu com que a gente fizesse essa relação aqui, né, da vazão da bomba original para a vazão da bomba menor, tá? Então a curva original é a cinza, pontilhada, e a escala da linha pontilhada está do lado direito, que é as eficiências, né, em porcento. E para a bomba menor, a gente tem essa escala aqui, laranja, amarelo ou laranja claro, né? Tá? Certo? Então tá aí. Essas são as curvas que foram construídas usando as leis de similaridade ou leis de afinidade, tá? Que são essas duas aqui, né? Tá bom? Um outro exemplo aqui, né? Então, uma bomba opera numa instalação com água a uma certa rotação. Aí, um manômetro e um vacuômetro são instalados na saída e na entrada da bomba. Então, a gente até já fez um exemplo bem parecido com esse, né? Na parte de curva de sistema lá atrás. Então, ele vai indicar 1,8 kg/força por centímetro quadrado na saída. E na entrada, um vácuo de 0,4 kg/força por centímetro quadrado. Nessa condição, a bomba tem uma velocidade específica de 1,02. Então, ele quer saber a altura manométrica, a vazão e a rotação da bomba. Essa daqui é a curva da bomba, né? Eu não consegui pegar... isso eu tirei da apostila lá da PUC, do Rio Grande do Sul, e o exercício já estava resolvido, então eu não consegui tirar a setinha. Então, aqui a gente já tem, em função do head, a vazão, mas a ideia do exercício era usar a curva da bomba para determinar a vazão. A gente determinaria o head aqui, e aí viria na curva da bomba e acharia a vazão. Mas finge que não tem a setinha aqui, tá? Só para ter graça o exercício. O head a gente vai determinar pela equação da energia, né? A primeira lei da termodinâmica aqui. Pela bomba, né? Passando pela bomba, então está aqui o ponto 1 e o ponto 2. E a velocidade específica vai fornecer para a gente a velocidade de rotação dessa bomba. Tá? A gente vai tirar a vazão
o head e a gente tem a velocidade específica, e o ômega vai ser a velocidade de rotação que ela trabalha, tá? Bom, aí o head, né? Assumindo que a velocidade é a mesma na entrada e na saída da bomba, na sucção e na descarga, então esse cara vai embora. E assumindo que eles estão mais ou menos no mesmo nível, isso daqui vai embora. Então o head é só a diferença de pressão. Aí a gente substitui, né, as pressões que foram dadas, 176 kPa, convertendo, né, 1,8 kg-força multiplicando por 9,807, né? E aí, passando centímetro quadrado para metro quadrado, a gente fica com 176.526 pascal manométrico. Eu sempre gosto de fazer absoluto, né? Só para não ter dúvida ou só para não errar em conta aqui. Mas enfim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer manométrico, pode ser feito também, né? Só não esquecer que como a pressão na sucção é vácuo, você vai ter que somar em vez de subtrair, né? Tá? Mas enfim, do jeito que vocês preferirem, o ΔP vai dar o mesmo, né? Então, ΔP sobre o ρg, né, água vezes G 9,807, a gente tem 22,02 metros de head. E aí, aquilo que a gente estava falando, né? A gente veria aqui, ó, na e tiraria vazão, 24 litros por segundo, tá? Certo? E aí a gente tem a vazão, tem o head, tem a velocidade específica, só sobrou o ômega, 3.540 RPM, ou 370,7 radianos, que é radianos por segundo, que é o valor do N ponto aqui. Tá? O exercício continuava, mas eu não quis continuar o exercício porque ia levar muito tempo, né? Mais para a gente, aqui ele dava as condições de calcular o ponto de operação da bomba em outra velocidade de rotação. Mas, enfim, quis parar aqui o exercício para não ficar muito extenso, que a gente ainda tem um bocado de coisa para ver. Bom, a gente viu, então, uma coisa importante de falar. Vamos fazer o seguinte, galera, são 15 para as 9, só para não cortar. Deixa eu ver se falta muito para terminar aqui. Então, a gente anda mais um pouquinho. Não, ainda falta um bocado. São 15 para as 9, só para não... Não, tudo bem, vamos falar dessa questão da recirculação aqui, se cortar a gente passa um pouquinho. Uma maneira de aumentar a vazão da bomba e manter no sistema, olha só, o que eu estou querendo dizer com essa frase, é o seguinte, ó, imagina a seguinte situação, digamos que eu estou com essa, que eu precise, né, ou que a bomba esteja operando nessa condição aqui. Aqui está a curva da bomba, e eu botei aqui só para mostrar, só para enfatizar, por que eu mostrei essa curva aqui, ó? Para lembrar que normalmente a gente está no ponto de... a interseção da curva da bomba com o sistema vai ser aqui, onde está o apontador aqui em cima, né? Mas digamos que por algum motivo, uma perda de carga indesejada fez a curva da bomba vir para cá, para uma região longe do ponto de melhor eficiência, que observa que as perdas são maiores. Lembra que a gente falou isso, né? Que normalmente o ponto de melhor eficiência é aquele que as perdas são menores. Então, por algum motivo, o sistema veio para cá. O que a gente pode fazer para ajustar, para botar essa bomba, né? Se ela não tiver um inversor de frequência, se a gente não puder mudar a velocidade de rotação da bomba ou mudar a condição de operação, se a bomba for rígida, né? O que a gente pode fazer para trazer o ponto de operação da bomba para cá de novo? É a recirculação. É a gente aumentar a vazão na bomba e manter no sistema. O que é feito aqui, ó? A gente pega a linha e faz uma derivação para sucção. Então, o que a bomba vai ficar fazendo? Bombeando um fluido que volta. Isso é ideal? Não. Mas, porque a bomba está trabalhando para nada, né? Lembra que eu falei que operar com o sistema, uma das formas de controle de vazão do sistema era o fechamento de uma válvula aqui, ó.
né? Então a gente até fez tinha até esse slide, ó. Eu vou passar o slide aqui, a gente já viu, né? Lá atrás. Então essa válvula aqui vai ser fechada e a perda de carga do sistema vai aumentar, né? Então, eu falei aqui nesse slide que isso daqui é como você andar com o seu carro com o freio de mão puxado. Você quer andar 100 km por hora, você bota 200 e puxa o freio de mão. É a mesma coisa que fazer isso daqui. Você acaba desperdiçando energia à toa, porque a bomba está trabalhando para vencer uma perda de carga que, na verdade, não existe. A vantagem é que ela está na faixa de operação ótima dela aqui, está no ponto de melhor eficiência, e você tira ela, eventualmente, de uma faixa não ideal. Mas o problema é que você poderia colocar uma bomba operando na faixa ideal na sua condição de processo. Então, isso é uma forma bem arcaica de controle de colocar a bomba no ponto de operação. Você está consumindo muita energia à toa. Essa questão da recirculação é a mesma coisa. Também é você andar com freio de mão puxado. Porque você, na verdade, gostaria de estar nesse ponto, mas você artificialmente. Vocês ligaram alguma coisa aí? Bem, bom dia. Tá. Acho que eu caí. Ignorar. Bom, então, eu estava falando aqui da questão da recirculação, né? Que o sistema, na verdade, ele não vê isso. Quem está vendo isso daqui é a bomba, porque uma parte está voltando. Então é uma maneira muito arcaica também, né? Essa questão que eu estava falando de fechar uma válvula, que é como você andar com o carro com freio de mão puxado, aqui é a mesma coisa. Você está mandando uma energia grande que está voltando, né? Então, mas se for uma coisa temporária, né? Aqui de novo, né? Lembra? Aqui eu também estou enfatizando que isso é importante para a gente colocar a bomba no ponto de projeto, né? Os esforços radiais, lembra? Quando a bomba está fora do ponto de trabalho, você tem um desbalanceio aqui de esforço radial que faz com que o impelidor ele acabe sofrendo esforços não desejados. Então, aqui, o que a gente pode pensar é que o bom é que a bomba, por um curto espaço de tempo, vai operar na faixa de operação, na faixa ótima de operação dela. Mas, por outro lado, você está desperdiçando energia, porque uma parte do fluido volta aqui, né? Então, por isso que eu botei aqui embaixo, evita por curtos períodos de tempo, é um paliativo que não deve ser mantido por muito tempo, que a bomba opere, por exemplo, abaixo da vazão mínima, né? Certo? Por exemplo, quando aumenta a perda de carga, isso que eu estava falando, é o exemplo que eu dei aqui, né? Tá? Então, se a perda de carga aumenta, uma maneira de voltar com a bomba para cá é recircular. Isso é um concorrente da variação da curva do sistema, que a gente já viu, da variação da curva da bomba, que a gente já viu, e a outro método de mudar o ponto de operação é pela recirculação. Tá? Bom, aí tudo bem. Ainda bem que eu falei daquele slide que ó, deu 8,50 e agora a gente dá uma parada e depois na volta a gente faz uma comparação crítica no que se refere à variação de vazão, tá? Que muitas vezes é o desejado, né? A gente viu toda essa questão de mudar o sistema para mudar a curva do sistema para mudar o ponto de operação, mudar a curva da bomba para mudar o ponto de operação. E a recirculação. Então a gente vai comparar os três agora, né? A gente vai fazer uma comparação dos três depois da nossa paradinha aí, para ver qual é o mais eficiente e as características de cada um, tá certo? Beleza? Alguma pergunta aí? Algum comentário que queira ser feito aí antes da parada?